Muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band, até as 2 da tarde, o melhor programa do mundo, né? Aliás, é o melhor programa, principalmente do horário, que não tem outro também, né? Olha, a gente já fez a troca, saiu o grande Léo Gomide e entrou Diogo Ramalho, a dengue informa. Tá aí o Diogo Ramalho, a gente fala do Cruzeiro, time alternativo, esse negócio de time alternativo também, eu vou te contar, hein? Cruzeiro ontem foi com o time em reserva, voltou a jogar bem, fez mais uma vítima, goleou o Nacional em Muriaé, a arbitragem pífia também. E vamos aos melhores momentos. Enquanto a gente roda os melhores momentos, por gentileza, os comentaristas falam do jogo. O Júnior Brasil tem que devolver o óculos para eu ver os melhores momentos. Na verdade, a importância da entrada dos jogadores para observação, né? O Samudio na lateral, o Ira Farias no meio, eu acho que isso é que foi importante. Não levou perigo em nenhum momento, né? Impressionante. E não perde, né, nesse foco do Cruzeiro, a filosofia do Marcelo Oliveira, independentemente do time reserva, alternativo. Eles jogam da mesma forma. Você vê o Cruzeiro jogar, independentemente a saída do Cruzeiro sai do campo de defesa, chega no campo de ataque, assim, rapidamente, muito é incrível. Rápido. Toque de bola, velocidade, isso derruba qualquer esquema. E é o Campeonato Mineiro, né? Então... Agora... A filosofia é mantida, é o que a Edmara falou, o sistema de transição, de contra-ataque, de futebol... Olha pra você ver. Nossa Senhora da Aparecida. Olha que absurdo. Marcelo Oliveira, você reclamou com toda a razão. Ramalho, eu gostaria de ouvi-lo, Ramalho. Tem que ser um negócio gritante mesmo, que o Marcelo não é muito de reclamar, não. Agora, só para completar, antes de passar pro Ramalho, que você não deixou acabar, viu, Everton? Eu voltei de você acha que eu tô de férias ainda. Mas desculpa, Gadu. Ele pediu desculpa nesse mau humor todo. É porque ele tá prestando atenção no ponto. Alguém tá falando uma coisa importante para ele. O Cruzeiro tem esse futebol vertical, bem objetivo. O Cruzeiro não enrola para chegar ao gol, não fica tocando pro lado. Vai para frente de forma bem objetiva. Agora, para mim, ontem, na última data FIFA, antes da convocação de várias seleções, já entrando no clima de Copa do Mundo e esse tanto jogo estadual, para mim ficou claro a chatice dos estaduais. Muito chato. Porque quando você vê muitos jogos bons, ontem eu vi uns 5 jogos. E eu vi os dos estaduais por obrigação, vou ser sincero. Se eu não trabalhasse com isso, eu veria só a Alemanha, veria só a Espanha, veria só o jogo do Brasil, porque esses jogos a gente sabia o que ia dar, que o Atlético ia ganhar, que o Cruzeiro ia ganhar, que o time reserva é bom, que não sei o quê, sabe? É aquela coisa de sempre. Pois é, eu também acho. Só aquele clima festivo, aí vale, como foi Muriaé, a volta do Cruzeiro. Aliás, é muito bom destacar aqui. Parabéns aí, ao estádio, ao Nacional, ao povo de Muriaé. Não tem dinheiro público aplicado no estádio. Fizeram o melhor estádio do interior hoje. E não sou eu que estou dizendo, não. Quem foi lá e conheceu está me dizendo. Olha que bacana. É o melhor estádio do interior. Parabéns a Muriaé, que enxerga no futebol também. É uma maneira de, naturalmente, mostrar a cidade para o resto do Brasil. Eu peço estádio lá em Divinópolis, teria que vir me encher o saco. Mas estádio não dá voto. Que é isso? Você tem que criar a condição, pelo menos o principal é o que você falou. Você criar a condição, não quer dizer que tá sem dinheiro público. Isso é o mais importante, sem o dinheiro público e você fazer algo legal, porque o exemplo. Vocês estão falando o clube foi para lá, criando uma estrutura e o torcedor adotou. Isso é muito legal. Olha, deixa eu... Diogo, você tem que falar, você tá calado, pô. Vamos lá. Ele tá respirando. Olha o Twitter do Cruzeiro aí pra mim, por gentileza. Tá com vergonha, parece que tá intimidado pelo Cadu ali, não sei. Se o Marcelo, o Matheus de lá tá dizendo, se o Marcelo Oliveira tiver peito, o Cruzeiro vai ser campeão mineiro com um time alternativo. Olha aí, Ramalho. Mas o que é ter peito? Eu não tô entendendo. Campeão mineiro, eu não tenho dúvida que dá para ser, mas aí tem aquela questão do clássico, o Atlético, e aí já muda de figura um pouco na hora de decidir. Não sei se esse time reserva do Cruzeiro faria frente ao time titular do Galo, obviamente, porque aí muda tudo. Mesmo se o Atlético estivesse mal, coisa que não está, a exemplo do início do campeonato, aí eu acho que Afinal, o torcedor... é um diferencial. É diferente. Aí o torcedor não foi pela paixão, enfim. Agora, do jogo de ontem, eu vou destacar o Elber pela entrevista coletiva dele antes do jogo, né? Falando que está esperando uma oportunidade no time titular há muito tempo, e aí eu ainda dei aquele pitaco que ser reserva desse time do Cruzeiro já é uma honra para qualquer jogador, porque é um time muito qualificado, o melhor elenco do Brasil, sem dúvida, mas está fazendo assim, está aproveitando milimetricamente as oportunidades. Ontem voou em campo. Dimara, ontem o Júnior Brasil foi até a nossa cabine, na verdade não é uma cabine, é um camarote da Band News lá no Horto, e destacava o futebol do Marlone, Dimara. Mais uma vez, o Marlone, eu não me lembro, entre todos os jogos que o Marlone entrou em campo, de um que todo mundo... Hoje ele não foi tão bem.
Verdade. Aí, eu acho que aí talvez seja a explicação de quem está querendo alguma coisa a mais. É porque você tem a chance de entrar, independentemente de qual seja a competição, você entrar com a vontade todos de estão quem... com esse espírito. Exatamente, com a vontade de quem quer estar por ali. Ele sabe o tanto que é difícil, o tanto que é complicado para o Marcelo, uma definição do que é a equipe titular do Cruzeiro. E acho que mais do que isso, o Marcelo trabalha muito bem essa indefinição, entre aspas, dando oportunidade para todo mundo. Quando ele gira esse grupo do jeito que ele gira, ele está ajudando a Libertadores também, porque esses caras estão ficando conscientes para o trabalho que é muito mais difícil da competição. Ganhando mais peças, como ganha agora com o Samudio, como ganha com o William Farias. Existem os jogadores que são, sim, reservas, a gente vai dizer assim. Mas existem outros que eu não trato como reserva porque entram em todos os jogos. O William Marlone, né? O William e o Marlone são os dois, por exemplo. Tem que elogiar o William. A gente também falando há algum tempo que ele está brigando por essa condição de titular e tem o Dagoberto muito bem. Ali tem gente que questiona a questão do Ricardo Goulart aí e tal. Mas o William, gente, ele foi lá para Muriaé. Ele entrou num time que não era nem o alternativo, era o reserva. E a motivação é a mesma. Quando a gente pega de um lado esses jogadores que estão dando tudo que tem, que estão fazendo a diferença, aí de cara vem um nome que todo mundo esquece porque não está fazendo falta nenhuma, mas é um cara que a gente esperava. Júlio Batista. E o Júlio Batista, cadê? Ele vai voltar quando? Pois é, Qual é a expectativa? Ele continua contundido. Ele continua contundido, é uma pancada no joelho, segundo o departamento médico do Cruzeiro. Agora, foi no jogo contra o Boa Esporte. Eu não me lembro dessa pancada, não me lembro de queixa do Júlio Batista naquele jogo. Não tem previsão. Mas sem previsão. O departamento médico do Cruzeiro não dá previsão. Ele fez um gol naquele jogo, né? Exato. Fez um gol e eu não vi nada de lesão. E até mas aí no outro dia apareceu isso. Isso, surpreendeu. Ele foi relacionado. Ele estava relacionado. Ele foi relacionado e aí mais tarde um pouco foi cortado. Deixa eu chamar o Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, que ficou feliz com mais uma atuação, não poderia ser diferente. Fala aí, Marcelo. Satisfeito com a vitória, né? Vitórias sempre são vitórias, tem que ser comemorado. E principalmente com a produção, o desenvolvimento do jogo, esses jogadores que não estão jogando sempre, mas quando vem com muito comprometimento, com concentração, se organizaram bem. Tiveram alguma dificuldade quando erramos passe, né? Que não tocamos tanto a bola, mas temos aí inúmeras finalizações e pouco susto, e deu para observar e nos deu uma condição boa no campeonato no momento, né, já classificado e podendo até já conseguir o primeiro lugar. Muito bem, o técnico Marcelo Oliveira naturalmente não poderia ser diferente, né? E é impressionante que a mesma velocidade do time titular, a mesma intensidade do time titular, o reserva fica com a mesma pegada. Impressionante. Vamos para o Twitter aí, preciso ouvir o torcedor do Cruzeiro também. O Paulo Vitor está dizendo, o Elber merece mais oportunidades, ele deixa o time muito mais rápido. Eu já discordo. Você discorda? Discordo. Ele está tendo as oportunidades. Por que ele merece mais oportunidades? Não, eu acho que alguns não merece mais que o Marlone, merece tanto. Exatamente. Mas esse ano ele está sendo diferente do Elber do ano passado. É um jogador que entra um pouquinho, e não correspondia. Ele entra um pouquinho menos em quantidade de jogos, vamos dizer assim, do que o Marlone e o William, mas ele é o terceiro que tem entrado. Mas num jogo que precisa de velocidade. E esses jogadores vão entrar nessa situação. Claro. E como é que você tira o time que foi campeão brasileiro com entrosamento, com aquela bola para colocar? Você tem um Alisson eu entendo, mas eu entendo o raciocínio do torcedor pelo seguinte, a gente tem que lembrar que até no período mais recente, o número de oportunidades para o Elber aumentou um pouco. Mas antes, até quando o Júlio Batista estava disponível, várias vezes a torcida gritava o nome dele, todo mundo ficava com aquela sensação, pô, esse é jogo pro Elber. E ele não entrava. Mas ele foi conquistando. Você tem que levar em consideração. Mas eu tô dizendo assim que dá para entender esse raciocínio porque o torcedor ainda está com aquele sentimento mas de não o time titular. Você tem o Alisson no banco que joga muito. A gente falou dele aqui essa semana. Também. Aí você pode cobrar. Você tem o Wallace, zagueiro, que é um baita zagueiro. Tem se o Elber está entrando, é porque o Alisson está ficando mais no banco também. A característica é muito parecida dos dois. Eu acho que ele está tendo as oportunidades e está aproveitando. Ô, Dimar, essa questão do Elber aí. O Elber está no banco, a torcida sempre pede o Elber, ele realmente é um jogador muito veloz. Mas você acha que já está na hora, de repente, de se tornar primeira opção ou ainda não, Dimar? Não, acho que ele é um jogador que precisa amadurecer muito ainda, ele é um jogador veloz, é um outro tipo de jogo, a gente falou sobre isso aqui. O jogador com a característica do Elber, que é veloz, ele praticamente tem essa função. Quando o Marcelo aproveita mais os jogadores do Cruzeiro, são jogadores que jogam de um lado de campo, jogam do outro, tem inversão. Então o Elber entra praticamente para puxar a marcação, levar o time para frente, mas numa função específica. Esse tipo de jogador, que é difícil de achar, é mais
difícil também de ter uma condição específica de titularidade. Ainda vai ter que amadurecer muito. Ele está mostrando o trabalho agora. E acho que ele tem que ficar muito satisfeito, porque é um time muito bem montado, onde ele tem entrado e feito uma parte muito bacana. E acho que se ele olhar de longe, ele vai ver o tanto que isso está sendo importante para o Brasil. Uma pergunta. Essa situação, porque o Marcelo está administrando bem. Eu vejo o Marlone era titular no Vasco. Claro. E aí agora está aqui para lidar com a reserva. O William está na reserva, o cara que foi titular, perdeu para o Marcelo observa tão bem isso que uma coisa é claro, é Campeonato Mineiro, outra coisa é Libertadores. Se você for olhar, eu acredito que o Elber vai participar muito mais, aí é lógico que eu estou falando proporcionalmente, porque um campeonato não é do tamanho do outro. Muito mais do Mineiro do que da Libertadores, por causa desse amadurecimento que a Edmar acabou de falar. Ô, Brasil, uma pergunta para você e a mesma para o Cadu. Mexeria nos 4 homens de frente no Cruzeiro? Não mexeria não, tá dando certo. Mas esses dias você estava mexendo, você não fora, mudou? Claro, isso tudo é óbvio, é rendimento. A questão do futebol é momento. A partir do momento que você tem aquele caixa, aquele jogador consegue encontrar o melhor momento, aí quando ele acerta é que você vai tirar. Aí quando ele acerta é que você vai tirar. Quando o cara não tá no melhor momento, você não quer que tire. Na hora que ele tá jogando o fino da bola, aí você quer tirar. Então, piradinha. Você que pra mim não dá pra mexer. Não dá pra mexer, não. Assim, pra mim, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, pra mim, continuam inquestionáveis. No ano passado, quando a gente fazia aquela reflexão do ano dos times mineiros... O Brasil não pensa como você. Mas a gente discorda amigavelmente. Você viajou, você não viu. Não, eu vi na internet. Você concordou comigo, a Edmara concordou. Quando eu viajei, ele fez... Jamais, Brasil. A gente concordou que ele não vinha bem. Os motivos a gente concordou. Eu continuei, eu escrevi. Obrigado. O povo de casa está feliz. Vocês estão falando tudo um em cima do outro. Tá todo mundo feliz. Era minha vez, o pessoal falou em cima. Não queria falar nada, não, mas... Não, eu acho que o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart são inquestionáveis. No ano passado, tirando o Fábio, que é um caso muito à parte, pegando só os jogadores de linha. Não, é porque não dá nem pra colocar o Fábio assim na luta pra ver quem vai ser o melhor jogador do Cruzeiro. Ele tá sempre na briga ali, é um caso à parte. Os jogadores de linha, pra mim, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e Nilton foram os 3 mais importantes do Cruzeiro no ano espetacular que o time teve. Então, acho que o Everton Ribeiro... Nós vamos ter uma conversa. Eu falei do ano passado. Põe o Twitter na tela aí, ô Felipe. Por gentileza, Twitter na tela. O Renato está dizendo quem sairia para a entrada do Marlone e o Elber. Por gentileza, gostaria de ouvir primeiro você, Ramalho. É isso que o Brasil e Edmar falaram. Não tem como alguém sair para a entrada de um desses 2 jogadores para ser titular no momento. O Goulart vinha mal, independentemente do motivo, que aí foi o que eu discordei do Brasil, mas concordei que ele vinha mal, não vem mais, já se encontrou de novo. A gente concordou com o Brasil que o Goulart vinha mal, mas discordamos do motivo por qual ele vinha mal. Mas se reencontrou, que ele tava mal. E aí o Marlone era uma sombra para poder entrar nessa vaga do Goulart. Agora não é mais, vem muito bem, mas o Goulart já voltou a apresentar aquele futebol. O cara jogar 2 jogos mal, você falar que o cara tá mal, só complementar. Corta o Brasil para mim, por favor. O Cadu teve na Alemanha e falou do Goulart e do Everton Ribeiro. O Goulart já se encontrou, mas o Ribeiro, na minha opinião, ainda mas eu falei do ano passado. Eu falei que os 3 melhores do ano passado foram Everton Ribeiro, Nilton e Ricardo Goulart. Falando só dos homens da frente, ainda acho que os 2 continuam inquestionáveis, o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. Um centroavante e ali a briga mais ferrenha de William e Dagoberto. Os 4 do Cruzeiro na frente são esses, para mim, foi a sua pergunta. Brasil, qual o seu... Eu só quero saber isso. Eu preciso saber dos 4. Qual o seu quarteto de frente no Cruzeiro? Esse que tá jogando. Não tem que mexer. Você pega o Goulart, o Ribeiro, o Dagoberto... A resposta foi a mesma que a minha. E o Marcelo Moreno? Marcelo Moreno. Tá, Dimara, qual o seu quarteto, Dimara? Ricardo Goulart, Dagoberto, Everton Ribeiro e Marcelo Moreno. Cadu, mesmo? Coisa, isso aí. Ramalho, mesmo? O mesmo, eu ainda tô com um pezinho atrás em relação ao Moreno e o William. Mas eu acho que o Cruzeiro joga melhor com referência. E aí o Moreno... a movimentação, não quer dizer que o Moreno é o ideal. O Moreno faz... É o melhor que tá tendo. O que eu digo é o seguinte. O homem referência facilita o jogo do Ricardo Goulart. Quando joga sem esse atacante na área, o Goulart não aparece. E você passa uma alternativa de cruzar a qualidade na então, faz muito bem. O futebol do Goulart aparece mais quando tem um homem de referência. Mas aparece mais quando esse homem de referência é o Borges ou o Marcelo Moreno? Aí tanto faz. Eu acho que não. Porque puxa a marcação. Eu acho que quando é o Borges ou o Ricardo Goulart aparece melhor. Você acha? É porque o Moreno sai mais da área. Eu concordo com você nesse sentido. Mas olha o jogo da Libertadores, por exemplo. Sabe muito. O jogo da Libertadores, por exemplo, os gols do Ricardo Goulart
a marcação se preocupou muito com o Marcelo Moreno. Isso aí. E aí o Goulart teve a oportunidade. Mas o Borges fica mais fixo, ele tem um espaço menor para ele no corredor central. O Moreno, ele sai mais. O Cadu vai desempatar isso, porque empatou o Cadu. Enquanto a partida, Cadu, o Dagoberto aparece mais quando o Marcelo Moreno é titular. Como um todo, eu prefiro o Marcelo Moreno. Agora, com relação ao Ricardo Goulart especificamente, eu concordo com vocês que ele combina mais com o Borges, porque o Goulart, o grande mérito dele é uma coisa que o Everton Guimarães foi um dos primeiros a falar no ano passado. Essa coisa de voltar o tempo todo, de fazer esse elo, de voltar. O cara é terceiro homem no meio campo e aparece igual uma flecha ali no ataque, chegando para ajudar. E quanto mais ele tem que fazer papel de centroavante, e ele tem que fazer isso às vezes com o Marcelo Moreno, porque ele sai mais o jogo dele cai de produção. Então, acho que ele combina mais com o Borges. Agora, num todo, para o time do Cruzeiro, acho que o Moreno está um pouco acima. Agora, está muito ali nivelado, porque os dois são ok e nenhum dos dois é brilhante. Eu preciso do Twitter aí, por gentileza, mas eu quero a participação. Exatamente. O telespectador de casa aí tá ligado e participa também. Põe o Twitter na tela aí, por gentileza. É o blog Torcedor Celeste, é isso, né? Celeste. Mas enfim, aí Torcedor Celeste. Qual a previsão de volta do Borges? Ele ainda seria titular nesse time? Ainda acho a melhor opção, acho o Borges melhor opção que o Marcelo Moreno. Ramalhé, é com você. Previsão de volta é muito complicado, porque isso realmente o Departamento Médico do Cruzeiro não passa. Pelas entrevistas coletivas, quando a gente toca no assunto do Borges com o Marcelo Oliveira, aí eu vou fazer um achismo aqui, a minha opinião. Eu acho que depois do jogo da Libertadores de terça-feira, aí o próximo jogo no Campeonato Mineiro, o Borges já pode estar treinando, mas eu não sei. Mas a contusão foi mais séria do que se imaginou. Exatamente. Porque a previsão dele era de volta em 2 jogos, né? Ele estaria pronto para o jogo da Libertadores. O Marcelo até falou no vestiário, vai ser, e não foi. Aquela história da contusão do Borges que sempre demora um pouco mais. E aí, vou falar em contusão, até em cima disso, dessa situação, porque a gente hoje em dia, os clubes não passam uma posição. Como é que tá lá dentro, você que tá lá na cocheira, né? Como é que é falado, nos bastidores, o zoom com relação a esse atacante. Existe ainda esse papo lá dentro? Não tem? Come, né? Não. A diretoria do Cruzeiro disse há cerca de uma semana que o grupo está fechado e que não sai mais ninguém, que não chega mais ninguém. Mas futebol, né, Brasil? Você acredita nisso? Você tem as duas opções, Cília, coxinha ou cocheira, tá? Você acredita nisso? A diretoria disse... Foi falta de educação, Sul. Você fez a pergunta. É coxinha de teatro, não, a cocheira. Então eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu acho que esse discurso é padrão. Cocheira, não vai chegar lá. Claro, a cocheira não fica onde na fazenda? Lá no fundo, filhão. Então eu não acredito. A coxinha ou a cocheira, dos dois. Tanto no teatro quanto na fazenda. Até porque, Brasil, você é o Cristiano Junqueira, você que é ator. Quando você quiser conversar alguma coisa com seus colegas de peça, vai pra cocheira. Entra lá dentro, cheio de ração. Pode escolher qualquer um dos dois. Mas o discurso é esse, o discurso é padrão, não sai mais ninguém. Pois é, não sai mais ninguém, não chega mais ninguém, porém, o Campeonato Brasileiro... Você quer repetir a pergunta pra ele? Não, ele que me fez a pergunta. Isso é a resposta. Então eu acho que isso é padrão. O Campeonato Brasileiro ainda não começou, é muito longo e claro que pode sair. Eu acho que sair vai. Acho ainda que é mais provável que vai sair. Eu acho que é mais provável que vai sair do que vai chegar. A pergunta um zoom de alguém chegar. Parou por causa desse discurso. Tem uma informação importante chegando aqui. Mas eu ainda acredito que vem um atacante. Tem uma informação importante chegando aqui. Felipe Junqueira acaba de me passar pelo orifício auricular de que o Axé Brasil deve ser no Independência. Sendo assim, os jogos das finais acontecem no Mineirão. Os 2 jogos seriam no Mineirão. Um com a torcida do Atlético, naturalmente, o outro com a torcida do Cruzeiro. Então, tá aí a informação. Axé Brasil deve acontecer no Horto, lá no Independência, e os 2 jogos das finais acontecem, então, no Mineirão. Você falava de contusão, do Borges, tem a informação do Mike também, saiu ontem ainda no primeiro tempo com dores na coxa, ainda não fez, eu conversei com o Guilherme Mendes, diretor de comunicação do Cruzeiro, antes de entrar no ar. Ele respondeu que ainda não fez a ressonância magnética, vai fazer, e essa informação ela se torna mais importante porque o Cruzeiro entra em campo ainda no sábado, antes da Libertadores, contra o Tupi. E não se sabe se o Marcelo Oliveira vai mais uma vez de time reserva pela proximidade com a data do jogo contra o Defensa. Pode concretizar a primeira posição efetiva. Exato. No caso de e aí vitória. o Ceará teria que jogar se o Mike realmente não tiver condição. Agora, a gente falou muito desse jogador, de quem é Marcelo Moreno, ou se é
Bosa ali na frente. Agora, o cara que faz mesmo essa situação do Cruzeiro ir pra frente, de quem é que vai ser, é o Lucas Silva. A visão de jogo que o Lucas Silva tem, eu acho que todos eles jogam melhor com a presença do Lucas Silva. Ele faz a presença do Lucas Silva muda o histórico deles ali na frente, independentemente de quem seja. Ô, Brasil, Cadu, Ramalho, Dimara, põe na tela aqui pra mim, aqui atrás, a classificação no Campeonato Mineiro, só pra gente ver. A Dimara até destacou agora que se o Cruzeiro vence na próxima rodada, ele matematicamente garante a primeira posição. O Cruzeiro com 23, o Galo com 17, o Tupi vem com uma boa campanha, aliás, o último jogo do meu Guarani no Campeonato Mineiro contra o Tupi, lá, inclusive, 15 pontos, Boa Esporte com 13, a Caldense com 13 e o América com 11. Nasceu Boa com um jogo a menos. É importante salientar que o América também tem um jogo a menos. Na sequência, na 7ª posição, vamos virar aí a tela, nós temos o Tombense com 11, aí vem o desespero, o RT 9, Guarani 8, Vila Nova 8 e com Minas Futebol e o Nacional na zona de rebaixamento. O detalhe é que, nesse caso aí, a URT tem um jogo a menos que os demais, né? Então, o RT ainda tem uma chance maior que os que brigam desesperadamente contra o rebaixamento. Enquanto a gente via a classificação, eu notava uma movimentação. Isso é coisa nossa, isso é coisa nossa que você deixa. Você não pode externar? Não, aqui você deixa, é coisa nossa, é papo aqui da cocheira. É papo da cocheira. É cochicho, coxia ou cocheira? Cochicho na cocheira. Porque na cozinha, todo mundo tá lá. Cadê o Twitter aí, o último, para acabar o programa? Porque pelo menos lendo o Twitter eu escuto o Brasil. Não tem Twitter, não? Um abraço pro meu sobrinho adotivo, Lucas Capobianco. Olha lá, o Reinaldo Mira tá dizendo que o pagamento do Cadu não está dando para comprar um bar. Na verdade, vai servir para mim. O Ramalho também. Eu sou rebelde da Alemanha. Eu não levei o barbeador para caber mais New Balance. Tem uma explicação. Mas tem uma explicação também. Semana de carnaval, segunda-feira a gente vai tá bacana. Não, eu acho que eu entendo. Não, tô falando sério. Eu entendo que a gente tem que aderir a essa moda aí. A partir de amanhã, vou até avisar em São Paulo, que a turma no jogo aberto pega mais no pé. Eu também vou deixar minha barba crescer. Eu quero ficar igual vocês três. Show de bola. E se um de vocês tirar, vocês estão quebrando o movimento. Tá combinado? Demorou. Todo mundo de barba cerrada. Se quiser pagar bem, a gente tira. Todo mundo de barbinha cerrada? Edmar, CC, por favor. É bom para conseguir um anunciante aí. Continua tirando o seu bigode. Quanto tempo para ir embora aí, ô Felipe? Pode encerrar que eu já tô louco para ir embora. Tchau, Dimara. Obrigado. Brasil, obrigado, Cadu. Obrigadão, Ramalho. Obrigado. Lembrando que final de semana tem bola rolando e a gente pela Band News. E amanhã, o dono da bola será especial. A gente vai entrar em rede com São Paulo, com Salvador e também com Porto Alegre, pelos 2 anos da marca Os Donos da Bola. Um abraço. Tchau, pessoal.